Neste documentário, os componentes desse blog falarão sobre o racismo e, em específico, no Brasil. Para falar sobre esse assunto, vamos primeiro entender o que é. Racismo é a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Essa noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços do comportamento humano. Consiste em uma atitude depreciativa e discriminatória não baseada em critérios científicos em relação a algum grupo social ou étnico. Agora que já entendemos o conceito, falaremos em alguns tópicos sobre o assunto. No Brasil, a porcentagem referente à quantidade de negros é de 54%. E mesmo assim, ainda sofremos muito com o racismo, tendo em vista que a maioria do país é dessa etnia. Além das desigualdades materiais, o racismo produz marcas psicológicas profundas. Os negros sofrem na escola, no trabalho, na família, em todos os lugares que presenciam. O preconceito racial provoca traumas, ansiedade, crises de identidade e depressão. É prejudicial à saúde psíquica do sujeito. A ideologia do racismo propõe a desumanização de um em contrapartida do privilégio do outro. Ele incide no negro, no que constitui seu sujeito, seu corpo, sua imagem, que é sistematicamente desvalorizada. Em contrapartida, há um modelo universal que está calcado no branco. Um modelo de beleza, de afirmação da história das produções universais. Tudo está calcado na Europa e nos Estados Unidos, enquanto a África é apresentada como um lugar paupérrimo, selvagem. São nessas contraposições que o racismo vai se inserir. As humilhações cotidianas vão produzindo marcas nos negros. E com a negação sistemática do Brasil e do brasileiro em relação ao racismo, esse sujeito também sofre algumas distorções na forma como ele mesmo vê a realidade, questionando se aquilo que vive é real ou imaginário. O racismo, então, constitui um sujeito que nem sempre dá conta de se apropriar das suas percepções e de acreditar que as mesmas são reais. É aí que o racismo vai produzir suas marcas, lacunas que afetam toda a sociedade. É quase natural, até esperado, que toda vez que um sair de casa, depare-se com olhares atravessados, uma recusa de atendimento ou com um vigia de supermercado que os olha atentamente. A escola olha atentamente. A escola também valoriza o sujeito por meio de um ensino que não apresenta a história como ela foi de fato. Aos poucos, a população afrodescendente conquista importantes espaços na sociedade brasileira e de outros países. Contudo, muitas distorções precisam ser superadas. Aos poucos, eles deixam de ser importantes apenas nas artes e nos esportes, áreas as quais pareciam limitadas pelo preconceito social, e passam a influenciar os destinos da economia, da política e do pensamento mundial. Esse processo dá esperança de que uma sociedade mais igualitária esteja se formando e, a curto prazo, tem um impacto direto na autoestima dessas populações que passam a não ter mais vergonha de assumir sua origem. Assim, a visão eurocêntrica da história, ou seja, contada a partir do ponto de vista europeu, ganha contornos mais diversos, seja fora ou dentro do Brasil. O país é tão negro quanto indígena e europeu. Como se diz a exaustão, é essa multiplicidade de raízes que faz a nossa força, a nossa singularidade como nação. Essa diversidade vem deixando de ser um mero discurso para virar um instrumento de transformação social do Brasil. Nas últimas décadas, temos assistido a um aumento progressivo da consciência e da ação reivindicatória dos afrodescendentes e dos povos indígenas, como um apoio cada vez mais amplo do conjunto da sociedade, apesar das reações de setores mais conservadores. Falta habitual no dia a dia das mulheres negras. A discussão sobre o elo entre autoestima e afetividade vem se amplificando através das redes sociais. Mulheres negras deixam claro em depoimentos suas vivências diante dos processos diários de construção da autoestima e resistência ao conviver com a solidão. Esses produtos são fenômenos de processos históricos e culturais oriundos de mais de 300 anos de violência e estereótipo que a elas foram associados. Ao debruçar-nos em um apanhado histórico sobre a trajetória de mulheres negras próximas ou não a nós, é possível encontrarmos vestígios das problemáticas que envolvem solidão e autoestima. Com a infância marcada pela falta de representatividade e pelos conflitos de identidade, as mulheres negras carregam diversas feridas marcadas pelo racismo, machismo e principalmente pelo sexismo, o que nos leva diretamente ao que tange nossa afetividade. O Brasil tem hoje cerca de 53% da população composta por pretos e pardos, segundo a classificação do IBGE, mas apenas 4,7% dos afrodescendentes estão em postos de direção e 6,3% em cargos de gerência nas 500 maiores corporações do Brasil, como mostrou um levantamento do Instituto Ethos e do Banco Interamericano de Desenvolvimento no ano passado. Quando se faz um recorte por sexo, a discrepância é ainda maior. As mulheres negras estão em apenas 0,4% dos cargos de direção e 1,6% dos postos de gerência. Agora falaremos de um tópico. Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita, esperar 5 minutos a mais na fila,
né? Porque geralmente você entra numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Ser negro no Brasil é muito complexo, né? Viver numa linha tênue entre a desconfiança e o achar. A gente já é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto, aí. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma das situações mais contraditórias que existem, né? É enfrentar preconceitos, intolerância, discriminação. Ainda assim, o racismo está aí diariamente, em todos os cantos, em todos os lados. Nós somos 54% da população. O Brasil é um país de negros e a gente não vê essa representatividade nesses espaços e isso é visto com muita naturalidade. Os dados estão aí para revelar para a gente a contradição que é ser negra no Brasil. E de não ser feliz, talvez por isso, mas por causa de uma história de colonização. Eu sou casado com uma mulher branca e já me perguntaram se eu era o motorista dela em alguma situação. Já me olharam com um olhar de repreensão, tipo, o que será que aquela branca está fazendo com aquele negro? Eu já cheguei a ouvir de pai de namorada e mãe de namorada as frases do tipo, eu não criei minha filha para se relacionar com um negro. Eu me lembro da primeira vez que eu vivenciei assim, o racismo na minha vida. Eu tinha uns 9 anos de idade, 8, 9 anos. E eu estava no estacionamento de mercado com meu pai, a gente estava de carro, chegando para estacionar o carro. Eu dou aula de poesia e eu cheguei na instituição que eu ia dar aula a primeira vez. E aí eu não sabia o endereço. E aí uma moça chegou e, eu te ensino o caminho, eu vou com você, eu trabalho lá. O meu pai acabou pegando a vaga e a mulher ficou doida e aí ficou puta e desceu do carro e falou pro meu pai, tinha que ser preto mesmo. E ela olhou pra mim e falou, você vai trabalhar na faxina? E de boca cheia eu respondi, não, eu sou professora. E tem certos ambientes que a gente já nota, vê a diferença, né? Por a gente ser negro. Eu lembro de quando eu era criança, eu fui taxado como negro do cabelo ruim e macumbeiro. Mas isso não me abala muito não, porque eu sou negra, mas eu tenho dignidade, né? E eu entrei em um episódio de pânico, de choro e de tristeza profunda. O preconceito racial, ele é uma coisa que ele te abala tanto no teu psicológico, que você fica sem reação. A primeira reação é essa. Você não sabe se é real ou se não é. E aqui no Brasil, como ninguém quer assumir-se racista, né? Então a gente fica criando essas situações e levando tudo no banho-maria. As pessoas são muito assim. O que não é um problema dela é mimimi, tá ligado? A gente vê várias postagens na internet falando que não precisa de um dia da consciência negra, porque precisamos sim de uma consciência humana. A única consciência humana que eu conheço é um grupo de rap da Zona Leste, né, que me ensinou muito sobre a africanidade, né? Pro homem, a luta feminista é mimimi. Pro heterossexual, a luta dos homossexuais é mimimi. Pro branco, a luta do negro é mimimi, tá ligado? Como é que a gente vai conseguir superar o racismo se a gente não assume o racista que existe em cada um de nós? Tem uma música que é Só Deus Pode Me Julgar, do MV Bill, que foi uma música que ela foi essencial para eu escolher cantar rap, assim. Eu já tava escrevendo meus rap. O refrão fala, mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, junto com a ralé, sem dar marcha ré, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. É o refrão da música. Acaba tendo tudo a ver com ser negro no Brasil, né, esse refrão, tá ligado? Às vezes me perguntam por que falo tanto da África, se lá nunca estive. E por que sinto tantas saudades, se de lá nunca parti. E eu respondo com a certeza de quem sempre sentiu assim. Nunca estive na África, mas a África sempre esteve em mim.